Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. No vídeo de hoje a gente vai fazer aquele esboço, né? Tá tendo rodada aí no meio de semana, Libertadores, Copa Sul-Americana, né? E os times brasileiros estão indo bem. Então a gente vai fazer um pequeno esboço aí do time principal, sendo que amanhã a gente faz o vídeo de bônus baratos e valorização. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like. Inscrito, convido na humildade aí a conhecer o canal e se inscrever. Sem perder muito tempo, bora lá pro Vitão. Então, pessoal, essa aí foi a pontuação do time principal do canal. Do canal. Faz um banho Mané Cartola. Fez 67,87. Eu achei que foi uma pontuação razoável. O ideal seria ter sido feito acima de 70, 80 pontos. Né? Mas você tem que ver como é que você está nas suas ligas, né? Por exemplo, aqui eu ganhei algumas posições. Então, para mim, foi sim uma pontuação razoável. Certo? Os times do canal, de maneira geral, foram bem regulares, né? Time de valorização, apesar de ter valorizado apenas 4,36 cartoletas, perdeu pouquíssimas posições no Nacional. Da posição 97 caiu para 116, mas ainda está entre os times mais ricos do Cartola, né? Mas isso aí é assunto para amanhã. Com os baratos, um time alternativo fez 51,55, perdeu quase nada de cartoleta, e o principal fez 67, certo? Inclusive aqui eu já coloquei os vencedores do Ligas do Mané, certo? Esses daqui foram os vencedores. Aqui, ó, o Tito Ventura ganhou R$504, certo? Quem quiser brincar aí, ó, é só vir aqui, ó, no Ligas Club, tem logo abaixo aí na descrição, e procurar Ligas do Mané. Já tá aberta aí as inscrições aí, ó, para a rodada número 16. Em média tem dado aí mais de 100 times, até 150, 160 aí, ó, passando de R$1.000 de premiação. Quem quiser brincar vai ser muito bem-vindo, certo? Mas vamos lá para nossa escalação, tá? Não vou fazer muita explanação aqui, né, no time principal, porque de maneira geral, tá? De maneira geral, o time principal foi muito bem. Lima não decepcionou, Scarpa, mesmo estando dúvida, a gente manteve, fez uma boa pontuação. Hulk fez gol, o Cano destruiu. O problema do nosso time, sabe o que foi aqui, ó? Apesar de ter decepcionado o Palmeiras aí, mesmo assim, Piquerez pontuou bem, como eu falei, Scarpa pontuou bem, né? O problema do nosso canal aqui foi a gente tentar arriscar um pouco mais do capitão. Já é a segunda vez que a gente tenta arriscar no capitão e não dá certo. Então assim, ó, daqui pra frente, fazer feijãozinho com arroz, meu amigo. Vou arriscar no capitão lá mais pro final do Cartola, porque se tivesse colocado a braçadeira no Cano ou no Hulk, teríamos feito aí 80 pontos, talvez até mais 90 se fosse o Cano, né? Então, mas Luan Cândido bem demais, mesmo perdendo SG ainda com muita regularidade, fez 4 pontos, né? Mas vamos ver desse time aí, ó, e vamos focar na próxima rodada, que é apenas final de semana. Primeiro jogo às 16h30, certo? Então saberemos as escalações de Bragantino e Avaí. Live marcada já para sábado, meio-dia, como a gente sempre faz, certo? Vamos deixar aqui os goleiros por média, mas nós vamos usar o nosso querido Catimba. Ó, tava dando uma olhadinha no Rubens, né? Dando aquela estudadinha antes. O Rubens tá em dúvida ali, mas no Joga 10 News ele tá como provável. Então acredito que um testezinho do pezinho nele aí de novo. Testinho do pezinho, maneira de falar, né? Porque na verdade ele tá bem demais com média básica. A questão é ele e o Nacho, que também tá muito bem, tá? E apesar de ser um clássico aqui, ó, Atlético Mineiro e São Paulo, certo? O retrospecto nos últimos anos aí é muito bom. Onde é que tá o Galo? É muito bom como o Galo, tá? São 4 SGs nos últimos 5 jogos que o São Paulo foi visitar, né, o Atlético no Mineirão, ó. 1x0, 3x0, 1x1, 1x0 e 1x0. Apenas um empate e 4 vitórias do Galo, tá? Inclusive, se for verificar o histórico aí, né? Em termos de histórico, os dois times que estão melhor aí para a rodada é o Galo, certo? O confronto histórico é bem favorável, e o Internacional, tá? E aqui o América tá vivendo um momento muito ruim, tá? 3x1, 0x1, 2x0, 2x1 e 3x1. 4 vitórias do Inter e apenas uma vitória do América, tá? O SG que tá meio complicado aqui do confronto histórico, mas no momento atual aí, ó, já vou até antecipar, é um dos melhores, tá? Apesar do Inter tomar muito gol em casa aí, ó, 1.14, certo? Sendo o 12º melhor mandante, o Inter tá com uma campanha melhor fora de casa como visitante. O América é o 18º melhor visitante, ou seja, de trás pra frente é o terceiro pior. E tem uma média aqui, ó, de gols feitos de 0.38, uma das mais baixas jogando fora de casa, ó. Em 5 jogos fora de casa fez apenas um gol. Perdeu 4 SGs. O Inter tá muito mal, só segurou o SG aqui, ó, contra o Curitiba. Nos demais jogos perdeu o SG, mas é válido sim aí, ó. Teste do pezinho aí na defesa internacional, que não vem pontuando muito bem em casa. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no raio-x da rodada, esses daqui são os melhores times aqui, ó, para se apostar em ataque. E esses os melhores para se apostar em defesa. O Inter tá entre os melhores ataques aqui, ó, menos cede SG, né? Nos últimos 5 jogos não cedeu SG em casa, como a gente viu. E fez 11 gols, só que defensivamente o Inter não aparece aqui. O que tem a favor do Inter? Isso aqui, ó, ataques com menos gols. O América, como a gente viu, só fez um gol em 5 jogos. Né? E times que menos, os times que mais cedem SG, os piores ataques, ó. O América cedeu 4. Olha só o Fortaleza como tá com dificuldade de fazer gols em casa e vai enfrentar uma das melhores defesas fora de casa. Cuiabá também, ó, Juventude, tá? Até o próprio Bragantino que não anda jogando muito bem em casa, tá? Então esse raio-x aqui é muito legal. Você olha verde o que tem de bom e vermelho o que tem de ruim. Se cruzar aqui, ó,
do confronto da rodada, deu match, é bom, tá? Mas vamos lá. Para nossa escalação, vamos botar aqui nos últimos 5 jogos, né? Nos últimos 5 rodadas, porque daí casa fora vai ser 2 ou 3 jogos para cada time, casa fora, eu acho que é uma amostragem boa, ou pode botar 7, quem quiser também. Inclusive tem link logo abaixo na descrição, quem quiser assinar a Team Stats ou States, como eu brinco, é R$ 49,90 para ter acesso a todas as estatísticas, colocando o cupom Mané Cartola ganha 10% de desconto. Esse ano o Catimba tá com um plano de sócio, né? E baixou agora, tá custando R$ 59,90, né? Colocando o Mané Cartola ganha 10% de desconto, você vai ser direcionado para um grupo de Telegram, onde vai ser disponibilizado várias planilhas aí, com 4 times de regularidade, uma escalação minha, do Zordão, né? Alguns influenciadores lá, a Gabi também bota a escalação lá. Também tem escalação para patrimônio, tem 5 escalações de tiro curto, muita informação no único lugar, tá? Então quem quiser assinar aí, ó, tem link logo abaixo na descrição, e é só colocar o cupom Mané Cartola, tudo junto, ganha 10% de desconto. Tava dando ali nos treinadores, ó, os treinadores já até antecipa aqui, ó, para mim as melhores opções aqui, ó, o Mano, pela quantidade de pontos que vem cedendo aqui, ó, o América fora de casa, né, não vem fazendo gols e vem perdendo as partidas, né, jogando fora. E o Inter tá muito bem em casa, o problema é que o Inter tá tomando muito gol, mas se segurar o SG, tem tudo para pontuar bem demais. E fora, parada aqui o Palmeiras, né, vem com uma campanha sensacional, né, o melhor de visitante fora de casa. A gente pegar aqui, ó, visitante, ó, melhor não, melhor. Inclusive, tá, eu tava dando uma olhadinha aqui na tabela aqui, ó, eu vou focar minha escalação, tá, no Palmeiras. Mesmo jogando fora de casa, só tem que dar uma olhadinha no jogo da Libertadores aí, como é que vai ser, né? Depois vai poupar. Aquela história de sempre, né? Tem que ficar ligado nas escalações de final de semana. E mandante é o Galo, ó. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Mesmo sendo contra o São Paulo, vai. E o São Paulo fora de casa, ó, é o 11º melhor visitante. Ganhou apenas uma. O último jogo agora contra o Atlético Goianiense de 2-1. Os demais jogos aqui empatou ou perdeu, tá? Quem é que tá muito mal aí fora de casa, que dá pra escalar contra? Ó, o América, 4 derrotas. Um empate, e o Avaí, 4 derrotas e 1 vitória. Então, Bragantino vale a pena? Vale. Internacional vale a pena? Vale. A questão é que esses times não estão muito bem em casa, ó. O Inter em casa aqui, ó, anda oscilando demais, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. E o Bragantino tá, mesma coisa. Um pouquinho pior ainda. 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Mas, pra mim, assim, ó, muito favorável Bragantino e Internacional. O problema é que os times andam oscilando demais, principalmente o Bragantino em casa. O Inter já dá pra dar uma apostada, né? A questão é mais o SG mesmo. Vamos lá, goleiros, pontuação média conquistada e cedida, né, nos últimos 5 jogos. Quem vem pontuando muito em casa aí, ó, Cássio vem pontuando demais, inclusive o Cássio ontem arrebentou, hein, foi a grande estrela do jogo, né, pegando pênalti ali, né, e dando a classificação pro Corinthians. Conseguiu uma classificação heróica, porque lá na Bomboneira, empatar, sem sofrer gols e ganhar nos pênaltis, não é pra qualquer um não, tá, é raro isso acontecer. E o Flamengo, né, cede poucos pontos. Essa aqui é a questão. Então eu vou ficar um pouquinho de lado aqui, mesmo porque o confronto histórico aqui, gente, ó, não é favorável ao Corinthians, tá? O Corinthians tá bem em casa? Tá bem. Mas olha só, nos últimos 3 jogos aqui, ó, foi um empate, 2 vitórias do Flamengo, inclusive com um saldo bom de gol aqui, ó, 3-1, 5-1 pro Flamengo, tá, ó, 3-0, 1-0, ou seja, são 4 vitórias do Flamengo nos 5 jogos que o Flamengo foi visitar o Corinthians na Neoquímica Arena. Pode mudar um pouquinho esse ano? Pode, porque o Flamengo não é mais aquele time de 2019, né? E queira ou não queira, o Corinthians é o 3º melhor mandante, né? Não perde em casa muitos jogos, 2 vitórias e 3 empates. E o Flamengo fora de casa aqui, ó, oscila demais também aqui, ó, 2 vitórias e 3 derrotas, tá? Então vou ficar meio stand-by nessa partida, mas eu acho que ofensivamente o Flamengo ali vale a pena, tá? E defensivamente dá pra dar uma arriscada no Corinthians? Tá, mas acho complicado segurar o SG, certo? Fortaleza também aqui, ó, vem pontuando bem com o goleiro em casa, só que vai enfrentar o Palmeiras, um dos times que menos cede. Bem complicado, mas deve ser bombardeado aqui, ó, Marcelo Boeck. Tadeu em casa vem pontuando bem, e aqui o Atlético Paranaense, por mais que tenha uma campanha boa fora de casa, vem sim perdendo pontos, tá? Ó a campanha do Atlético fora de casa, Furacão, 3º melhor visitante, né? O Goiás em casa não tá muito bem. Olha só o Goiás, 1-0, 2-1 perdeu, 1-1, 1-1, 1-0. Mas é um time que vem de cara suas derrotas, pode ver, faz gol em todo mundo, certo? E de vez em quando, segundo o SG, quando vence. O Furacão é que tá bem demais fora de casa. 2-0 em cima do Palmeiras, surpreendeu muita gente, né? Porque o time tá um pouco alternativo. 1-0 em cima do Curitiba. 0-0, 3-1, 1-0. Olha a campanha do Atlético, tá? O que me deixa um pouquinho cabreiro é o confronto histórico aqui, ó. Nos últimos jogos aqui, ó, 0-1 ganhou, 2-1, 2-0, 3-1 e 3-0. São 4 vitórias do Goiás. Nos últimos 5 confrontos que o Atlético Paranaense vai visitar o Goiás, né? Em Goiânia. Um pouco cabreiro, mas com certeza, né? Melhores times para se escalar aí fora de casa nessa rodada é Atlético Paranaense e Palmeiras, né? Na parte de cima da tabela, são os melhores visitantes, certo? E em casa aqui, ó, eu aposto muito no Internacional pela quantidade de pontos aqui, ó, que vem cedendo o América. O América tá cedendo muito para goleiro, para lateral, para zagueiro. Por quê? Porque não vem fazendo gols, certo? Então bem atraente aqui, ó. Então tem muito goleiro aqui para rodar, tá? O Daniel
indico pra essa rodada. Meu medo é o América dar uma fugida e fazer um gol. Mas vale a pena o Daniel? Vale. O Inter vem sofrendo muitos gols, tá? Mas o Daniel tá com uma média de 3 pontos em casa em 6 jogos. Não tá com um desempenho muito bom, mas não negativo ainda. E olha que o Internacional aqui, ó, só segurou um SG contra o Avaí. E vai ter agora grande oportunidade de segurar o SG contra o América. Olha a quantidade de pontos que o América vem cedendo para goleiro. Mesmo tirando o SG aqui, ó, 4 defesas por Cássio, cedeu 3 pontos. Nos demais jogos aqui, ó, praticamente mitou 3 goleiros de maneira consecutiva. Então, assim, ó, disparado, o América é o time que mais cede pontos para goleiro fora de casa. Tá? Incontestável. Certo? Juventude também cede bastante, mas o Curitiba vem tomando alguns gols aí, né? Por exemplo, o jogo contra o Fortaleza, eu assisti, tá? O Curitiba venceu, mas olha, era pra ser um empatezinho e o Fortaleza não merecia melhor sorte, tá? Merecia melhor sorte. Ó, o Fortaleza aqui não, eu quero mostrar o Curitiba. Vamos lá. Onde é que tá o nosso querido Curitiba? Deve ganhar de Juventude? Deve. O Curitiba ainda é o segundo melhor mandante, caiu um pouquinho, tem uma média de 0,88 gols sofridos, tá? E o Juventude tem uma média de 0,86, sendo um dos piores visitantes. Ó, o Juventude fora de casa. Cedeu 2 SGs nos 3 jogos aqui, ó, fez apenas um gol no Atlético Goianiense. O Curitiba, que tinha um bom sistema defensivo aqui, ó, da 8ª rodada pra trás, vinha segurando muito o SG, o jogo está tomando gol em casa direto, tá? Então o SG pra essa rodada tá bem difícil, tá, gente? Eu acho que eu vou até pulverizar o meu sistema defensivo, botar um de cada time, evitar dobrar ou triplicar, porque tá difícil de encontrar, tá? Mas se tivesse que apostar um SG, por exemplo, fora de casa, o Palmeiras. Veja só, o Palmeiras é o time que mais pontua, né? Depois do Atlético Paranaense fora de casa, só que aqui o Goiás não cede quase nada. Agora o Fortaleza cede muito. Só que é um time desesperado e time desesperado é perigoso, né? Mas a verdade é que o Fortaleza em casa vem fazendo poucos gols, ó. Média de 0,50 gols feitos em casa. E o Palmeiras é o melhor visitante com uma média de 0,57 gols sofridos. Ó, o Palmeiras segurou 3 SGs, né? Até a 11ª rodada aqui, até muito mais aqui, certo? E nos últimos 2 jogos vem sofrendo gols. O Fortaleza, tá? É que vem cedendo SGs, ó. 2 SGs cedendo em casa e vem fazendo poucos gols em casa, tá? Então, como o Palmeiras se defende bem, veja um jogo talvez de poucos gols aqui, tá? Veja um jogo de poucos gols com uma perspectiva aí baixa aí, de repente, o Palmeiras realmente conseguir segurar o SG. Então, assim, ó, se tivesse que dobrar alguma defesa fora de casa, dobraria, tá? A do Palmeiras, certo? E jogando em casa, mané. Cara, jogando em casa eu tenho muitas minhas dúvidas. Nós vamos, inclusive, dar uma olhadinha nos SGs agora, tá? Olha só o Bento como tá pontuando bem fora. Mas o Goiás não cede quase nada. E o Bento realmente tá com desempenho sensacional fora de casa, tá? Ó, o Bento 5,53 em 8 jogos, é uma excelente média jogando fora. Só que tá super valorizado por ser 10,96. Olha o Bento fora de casa, 13, 8, 11, 2, 6. Pô, o Atlético tá bem demais o Furacão, tá? Mas vai pegar um fura-olho aí pela frente aí, ó. 2, menos 1, 1, 1. Olha só, não cede ponto. Tira SG de todo mundo em casa do Goiás. Pintinhoso. Então é difícil fazer um prognóstico desse quando não bate as informações, tá? É bem difícil mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, em saldo de gols. Tô falando de saldo de gols nos últimos 5 jogos aí, ó. Ó, a América cedeu 3, mas o Inter não conquista. O que preocupa. O Corinthians conquistou 2 e o Flamengo cedeu 2. O Corinthians conquistou 3 e o Flamengo segurou 2. Pode dar certo? Pode. Mas o retrospecto é tão favorável pro Flamengo e ruim pro Corinthians que eu fico cabreiro, tá? Prefiro, por exemplo, acreditar no SG do Fluminense contra o Ceará, que é um bom visitante, tá? Por exemplo, vamos dar uma olhadinha. Só que aqui vai ser um jogo festivo entre aspas, né? Porque é a despedida do Fred. Fica até preocupado, queria muito botar o Cano lá na frente. Mas daí, quantos minutos o Cano vai jogar? Que é a despedida do Fred, né? Não sei. Dependendo de como tiver a partida. Ó, mas aqui vai sair faísca, ó. É o 5º melhor mandante contra o 5º melhor visitante. Tá? Tá com uma campanha muito boa fora de casa do Ceará. O Ceará tem uma média de gols de 1 gol fora e o Fluminense uma média de 1,3 gols sofridos em casa. Olha o Flu em casa, nos últimos 2 jogos segurou o SG, mas vinha tomando muito gol. Parece que deu uma acertada na defesa, tá? E o Ceará, que era um time que vinha fazendo muitos gols, deu uma freada também. Então, fora o Palmeiras, em casa talvez o Fluminense, tá? Talvez o Fluminense, até o próprio Galo também, quem sabe aí, né? Mas o São Paulo é meio fura-olho, faz gol direto, mas o Galo segura alguns SGs. Mas assim, gente, tá bem complicado. O ideal seria o quê? Calar o Corinthians, mas pelo retrospecto ruim contra o Flamengo nos últimos 5 jogos aí, é meio complicado, ainda mais pelas variações aí que adota o Vitor, né, pra escalar o time, certo? E aqui, ó, os melhores é Atlético Paranaense e Palmeiras, só que o Goiás é fura-olho. Fortaleza já dá pra dar uma investida. Então o Everton aqui, ó, dá pra dar uma arriscada, fazer o teste pezinho, dá. 4,65 jogos fora, 2,14 pra começar a valorizar, certo? É claro que tá muito atrelado ao SG, as boas pontuações dele, tá? Como a gente vê aqui, ó, 9 e 8 pontos. Só que o Fortaleza vem cedendo pontos, né? Ó, 6, 11, 2,5, 1, 13, né? E tô 2 goleiros nos últimos 5 jogos. Por quê? Tem muita dificuldade de fazer gols, tá? Mas é um time perigoso, né? Time que tá aqui na parte de baixo. Como o Fortaleza tá aqui, ó. Time perigoso, tá? Ele tá ansioso, ele precisa da vitória. Claro que a maioria das vezes dá tudo errado por causa dessa ansiedade aí, né? Mas é um time perigoso, ó. O mandante é um dos piores, ó.
Apenas uma vitória no último jogo aqui, ó, contra o América, 1 a 0. O América, hein, 1 a 0 apenas. O América que é um time que toma um monte de gol fora de casa. Então, de repente pode rolar sim aí um SG do Palmeiras. Certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó, em defesas. Não vai ficar muito longo esse vídeo aí. O Fábio vem bem em casa fazendo defesas, né? O JP é o que mais faz, mas o Atlético Goianiense é time tinhoso, não é de ceder tantas defesas assim, né? Mas o JP por si só tá com bom desempenho. O Santos que tá muito mal, tá? Caiu demais na Vila. O desempenho do Santos caiu demais na Vila, mas mesmo assim o JP tá segurando a média, ó. 4.09 em 8 jogos, 3.22 para começar a valorizar. Por quê? Porque é um bom goleiro tecnicamente. Quando o Santos ajuda ele, ó, e ele consegue um SG, é quase 10 pontos para cima, tá? Mas nos outros jogos vem pontuando, né? Porque realmente, tecnicamente, é um bom goleiro e faz defesa. Mas o Atlético Goianiense, nos últimos 2 jogos, tá bem perigoso, tá? Cedia alguns pontos, cedia. Mas agora tá bem perigoso, tá cedendo poucos pontos, tá? E o Santos não tá bem, tá, gente? O Santos vou deixar em stand-by também. Era um time que tava com uma campanha boa em casa, vem caindo jogo após hoje. Ó, já é o 11º melhor mandante, ou seja, não tá entre os melhores já. Tá com uma média de 1 gol sofrido por partida, tá? E o Atlético Goianiense é o 12º melhor visitante, uma campanha razoável, fora de casa, 1 gol de média. Ó, o Atlético Goianiense nos últimos jogos aqui, ó. 4 jogos tirou SG de todo mundo. E o Santos, nos 4 jogos, vem sofrendo gols. Então, não gosto desse cruzamento de scout. Tá? Acho bem perigoso, tá? Inclusive, ali o Bustos ali, eu acho que tá pela bola 8, tá? Fora de casa, o Ronaldo vem pontuando bem aqui, ó. Daí eu prefiro até o Ronaldo, deve ser mais exigido, tá? Por quê? Porque o Santos tá com dificuldade de fazer gols em casa e vem cedendo pontos. Onde é que tá o Ronaldo? E o Ronaldo tá com um bom desempenho fora de casa, ó. 4.95 em 6 jogos. Tá desvalorizado, menos 0.84. Olha só, 3, 5.5, 9, 3, 6.2. Tá? E perdendo SG na maioria das vezes, tá? Vale a pena? Vale. Olha só o Santos como é que tá com a dificuldade de fazer gols em casa aí, ó. Vem fazendo um gol aqui, ó. Cedeu alguns SGs. Deu uma pequena mentada aqui, 9.5 pro Lomba. Deve perder o SG? Acredito que sim. Acredito que esse jogo aqui é jogo de gols pros dois lados, tá? Mas vale por causa do desempenho do Ronaldo fora de casa, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em finalizações defendidas. Ver quais são os ataques que mais, né, vão exigir dos goleiros aí, ó. Fortaleza, olha só. De muita finalização defendida, hein? O Everton aqui, ó, vale a pena demais. Tá? Vale a pena demais. Assim como o Daniel do Internacional, ó. O Inter é que não deixa finalizar muito aqui, ó. Mas até que vem finalizando razoável aí, né? O América fora de casa. O Palmeiras finaliza muito também, mas botar o Boeck aqui, complicado. Apesar de que o Boeck, apesar dos pesares, tá? Do Fortaleza dentro de casa, até que ainda conquista uns pontos, tá? Mas daí é complicado. 5.38 em 4 jogos. 0.46 para começar a valorizar, olha só. Como é que o Boeck tá em casa, ó. Tá bem, tá? Tá bem. Um time aí que tá na lanterna. Tá brigando contra tudo e contra todos. O Boeck tá fazendo a parte dele. O time às vezes é que não tá ajudando muito. E o Palmeiras, apesar de ser um time muito ofensivo fora de casa, ó, 2 gols, 2 gols, 2 gols, 3 gols. Dificilmente negativo a goleiro, tá? Então quem gosta de escalar um goleiro aí pra ser bombardeado, o Boeck é uma das melhores opções, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Em média básica. Ah, tirei o celular do silencioso porque eu preciso de uma mensagem aí de alguém, tá? Mas, de vez em quando dá umas apitadas assim, certo? O Santos tá com uma boa média básica, o Walter também em casa tá muito bem, é o mesmo exemplo do Boeck, tá? O goleiro tecnicamente tá indo bem, o time é que não ajuda, certo? Tadeu em casa também tá bem, ó. O Vinícius também é outro bom goleiro, só que o Vinícius aqui, ó, o problema é que vai pegar o Fluminense, deve ser bombardeado. Tem o Cássio, né? O Cássio jogando em casa deve ser muito exigido pelo Flamengo, tá com uma média de 7.29 em 7 jogos, precisa de 0.74. Olha o desempenho do Cássio, tá com moral, né? Vai vir com tudo aí pro jogo. O Flamengo aí, ó, apesar de ser um time ofensivo, oscila muito entre ceder poucos pontos e ceder pontos. Vai tudo depender o quê? De tirar o SG do adversário ou não. Quando tira o SG do adversário, dificilmente cede pontos, tá? Quando cede o SG, vai dar uma pontuação boa aí pro Cássio. Mas o retrospecto não é bom, tá? O que não me agrada muito. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui nos goleiros aqui. Isso vai ser muito exigido. Deixa eu ver o Vinícius fora de casa. Tem poucos jogos, não tem nenhum, aliás. Mas os 2 jogos que jogou foi muito bem. Deixa eu ver o Fluminense. Ah, o Fluminense negativou 3 goleiros nos últimos 5 jogos. Nem pensar. Goleiro de altíssimo risco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em defesas. Defesas. É o Tadeu e o Bento, o Walter, realmente aqui ó, são goleiros, né, que vêm muito bem, ó. Tadeu tá com uma média de 4.96 em 7 jogos em casa. Precisa de 3.24 para começar a valorizar. E ó, é um cara de muita regularidade. E olha que o Goiás toma gol aí, ó. Direto em casa, só segurou 2 SGs. Vale a pena? Vale. Vai enfrentar um time perigosíssimo que é o Atlético aqui, ó. Olha. O Atlético, 3 gols, tirou o SG aqui, ó. Perdeu apenas 1 ponto, tá? Goleiro meio kamikaze pra rodada, pelo que vem jogando o Atlético Paranaense também, tá? Dá uma olhadinha aqui o Walter em casa. Walter em casa, 4.53 em 6 jogos. 2.36 para começar a valorizar. Tecnicamente é um bom goleiro aí, ó. Só segurou um SG, onde fez 6 pontos. Nos demais jogos aqui, ó, perdeu SG, mesmo assim faz defesa.
Botafogo é que nos últimos 2 jogos também tá tinhoso demais, ó. Mas vinha cedendo ponto, tá? Vinha cedendo ponto. Complicado, mas são goleiros que estão com um número considerável de defesas, né? E nos traz um certo alento. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Fábio. 3,58 jogos. O Fábio tá bem fora, em casa não, tá valorizado. Complicado, mas mesmo assim pontuou bem nos últimos 3 jogos. Dá pra dar uma arriscada no Fábio. Ceará, apesar de ter uma boa campanha fora de casa, dificilmente negativa goleiro, né? Esses goleiros aqui, ó, com uma grande quantidade de defesas, vocês percebem que são goleiros bons tecnicamente, ó. Tadeu, Walter, Fábio. Cleiton, apesar de ter frangado na penúltima rodada aí, naquele jogo, né? Qual foi? Foi Copa Sul-Americana ou foi do Brasileiro? Acho que foi do Brasileiro, né? Não, o Cleiton eu vou deixar em stand-by, 3,71 em 7 jogos, né? Às vezes que eu escalei ele não deu muito certo, não vem bem nos últimos 4 jogos aí. O Avaí cede ponto quando cede SG, quando não cede SG aí, ó, negativo o adversário. Ou cede pouquíssimos, complicado, tá? Minha dúvida realmente é entre o Daniel, né? De repente o Everton aí do Palmeiras. Olha no Everton aqui. 3,19 também, não tá com um bom desempenho em casa, oscilando demais. São Paulo é meio fura-olho, faz praticamente gol todo jogo aqui, ó. Só cedeu o SG pro Gatito. 2 defesas. Não é aquele time que ataca muito para proporcionar uma grande quantidade de defesas pro goleiro adversário, né? Gente, eu vou ser bem sério pra vocês, tá? Pra goleiro tem um monte, mas tá difícil, não tem uma unanimidade, tá? Criei muito com o Daniel, né? Mas com certo receio aí. Sofreu um gol, ou seja, o América dá um ataque e depois não finalizar mais. O Everton caiu bastante, tá? Mas fora de casa deve ser bem exigido pelo Fortaleza, tá? Ó, eu tô tão assim. O Cássio em casa tá bem demais, tá? Tá bem demais e tá desvalorizado, mas acho que não segura o SG. Eu tô tão assim, ó. Como é que se diz? Azarado com o goleiro, que tá difícil de acertar. Tá? Eu vou com um goleiro que eu não queria muito falar, mas tem uma perspectiva de SG, mas o Inter toma gol direto em casa. Eu acredito que eu vou com o Daniel, tá? Vou com o Daniel. Vai ter alguém do sistema defensivo do Internacional, certo? Vamos para os nossos laterais, depois a gente vai para os zagueiros. Marcos Rocha, bem demais, tá? Não, vamos para os nossos zagueiros primeiro, né? Não vamos atravessar muito, não. Nossos zagueiros primeiro. Aqui, ó. Pontuação média conquistada e cedida, certo? E vamos botar zagueiros aqui. Mas isso assim, ó, gente, tudo isso é uma explanação, uma grande estudo aqui para a rodada, mas tudo depende dos jogos do meio de semana agora. Libertadores, né? Às vezes tem alguém às vezes tem alguém que vai ficar com desgaste, vai ser poupado. Então calma, muita calma nessa hora. É apenas um esboço. Sábado na live a gente decide o time certinho, tá? Mesmo que amanhã vai ter vídeo ainda de bons e baratos e valorização, certo? Quem vem pontuando muito bem com seus zagueiros em casa aqui, dá uma olhadinha. Aqui a disputa tá boa, né? O Galo se destaca bastante, mas o São Paulo não vem cedendo muito, certo? O Bragantino pontua bem também. O Avaí cede um pouco mais que o São Paulo, né? O Corinthians pontua bem e o Flamengo cede um pouco mais do que o Avaí e do que o São Paulo, certo? Mas disparado novamente aqui, ó, quem mais cede é o América, tá? É o América, só que o Inter, tá, sinceramente, o zagueiro do Inter pode até ir bem nessa rodada, tá? Tem chance, mas eles estão oscilando demais, tá, gente? Vou botar aqui, ó, zagueiro do Internacional. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só o mercado, tá? Queria tanto um zagueiro do Internacional para essa rodada, para um lateral, mas tá difícil. 1,40 em 5 jogos, 1,52 para começar a valorizar, olha só, né? Se eu escalar ele esperando somente um SG, pode dar muito ruim, tá? Então não quero isso, certo? Não quero isso. Vou botar alguém que possa, de repente. Já tô botando ali o Daniel Cabreiro, mais só pra SG praticamente, porque não vejo o América atacando bastante. Ó, Vitão, 0,53 em 4 jogos. Cara, ó, sinceramente, até posso botar ele no time de valorização, talvez, ou no bons baratos, mas o time principal não sinto tanta confiança assim, tá? Não sinto tanta confiança assim. Prefiro ficar com o zagueiro do Galo, até mesmo do Fluminense, tá? Bragantino, mas assim, ó. Quem mais vem pontuando com os zagueiros disparado mesmo, que vem fazendo alguns gols, é o Palmeiras, tá? E aqui o Fortaleza até que cede uma quantidade razoável, né? Não é um time que cede tanto, certo? Daí eu prefiro então os zagueiros do Palmeiras. Por quê? Porque se perder o SG contra o Fortaleza, que vem fazendo poucos gols em casa, pelo menos podem me devolver alguma coisa na pontuação, como um gol, por exemplo, né? 6,95 em 4 jogos, precisaria de 1,46 do Gustavo Gomes. Ó, o Gustavo Gomes fora de casa, ó. Passou dos 10 pontos em uma oportunidade, fez 8 pontos aqui, ó, quando fez o gol perdendo o SG pro São Paulo. Ó, tem 2 gols fora de casa, né? E 4 gols em casa. Tá fazendo muito gol, é um cara muito bom na bola aérea. Inclusive, deixa eu dar uma linha aqui rapidamente, vou atravessar aqui, ó, tudo. Ver se tem alguma perspectiva aqui. Fortaleza, ó, os gols que o Palmeiras faz muito gol de cabeça fora de casa com o zagueiro. Fortaleza não toma, não é verdade, mas faz muito gol, ó.
tá? Faz muito gol. Murilo. Prefiro o Gustavo Gomes, que vem fazendo alguns gols aí, ó. Mas o Murilo também tem muita regularidade fora, tá? 5.76, 5 jogos, 2.05 para começar a valorizar, ó. Cara de muita regularidade. É aquele zagueiro que você escala mesmo perdendo esse dia aqui, ó. Te entrega pontos, tá? Entrega pontos. E o Fortaleza aí, ó. Vem cedendo ponto, tá, gente? Cedendo. Negativa pouquíssimos zagueiros, tá? Negativa pouquíssimos zagueiros. 7 pontos sim. Então os zagueiros do Palmeiras vale a pena. Certo? Aqui em casa, aqui, ó. Tá tão difícil pra SG e pra pontuação que eu quero dar uma olhadinha em desarmes. São Paulo cede bastante. Ó, o Fortaleza é o time que mais cede, hein? E o Fluminense vem fazendo. É o quarto ou quinto. Acho que eu vou de Nino, hein? Acho que eu vou de Nino porque o Nino é um cara que dificilmente decepciona. Pode perder o SG? Pode, mas muitas vezes quando perde o SG recupera a pontuação. O Manuel tá bem demais, tá? 2 gols já no campeonato, né? Pontuou muito bem, tá super valorizado, ó. 10.22, certo? Ó, mas olha o Manuel aqui, ó. 12, 9, 13. O Manuel investou de pontuar bem aí, tá? Tecnicamente eu prefiro o Nino, acho ele um pouco mais zagueiro do que o Manuel, tem mais recursos, 6.06 em 5 jogos, 8.37 para começar a valorizar, né? E é um cara de mais regularidade. Olha só o Nino em casa. 5 jogos, apenas uma pontuação, 1.5. O resto, tudo pontuações acima de 5, 6, 7 pontos, certo? E mesmo perdendo esse dia aqui em algumas oportunidades, ó, 7.1 aqui, ó, com 5 desarmes contra o Internacional. E como o Ceará cede bastante desarmes, talvez eu vá com o Nino, hein? Talvez eu vá com o Nino. Eu vi aqui Bragantino, os zagueiros do Bragantino até que pontuam bem em casa. O problema é que o Bragantino tá mal em casa, tá oscilando demais, tomando muito gol. Deixa eu ver o Léo Ortiz. 5.22 em 5 jogos, tá de valorizado, 2.57. É um zagueiro que dificilmente vai negativar, né? Mas tá muito, muito dependente desse, ó. 7, 14.3. Nos demais jogos, quando sofre gol aí, entrega 1 pontinho, 2 no máximo. Deixa eu ver o Nathan aqui. 7.66, 5 jogos. Negativou na última, tava numa pegada sensacional. Difícil, tá? Difícil. Por que eu falo que é difícil, né? Porque o Avaí aqui, ó, tem uma média baixíssima de gol, 0.57, mas o Bragantino que anda tomando muito gol aí, ó. O Bragantino nos últimos 5 jogos em casa sofreu gols em 4 oportunidades, só segurou o SG contra o Flamengo. E o Avaí só cedeu o SG contra o Fluminense, é um baita de um fura-olho fora de casa. E, cara, tá difícil, hein? Tá difícil pra essa rodada, tá? Sistema defensivo tá difícil pra essa rodada, por isso que eu tô optando, de repente, vou optar por zagueiros que possam desarmar, fazer gol de cabeça, batam falta, por exemplo, né? Laterais, a mesma coisa para desarmes, tá? Olha só, Fortaleza cede bastante desarme, hein? Assim como o Galo também. E aqui o São Paulo faz desarmes, a questão é que dificilmente vai sair com o SG, né? Olha aqui nosso querido São Paulo aqui, né? Inclusive aqui, ó, o Galo vai ter uma oportunidade boa agora jogando em casa, né? Não sei o que o Turco vai fazer. Mas o São Paulo deve ir um pouco alterado, tá? Tomou muitos cartões, né? Contra o Atlético Goianiense. Deve ter alguns desfalques aí, tá? Deve ter alguns desfalques aí. Mas ainda é o São Paulo. O retrospecto é bom pro Galo, né? Mas tá difícil de zagueiro, hein? Deixa eu dar uma olhadinha aqui em média básica aqui. Abrão tá com média básica. O Bambu também, mas vai pegar o Flamengo. O Benevenuto vai pegar... o Nino. O Pedro Henrique também tá bem demais, tá? 4.83 em 7 jogos, 5.14 para começar a valorizar. Aliás, o Furacão tá bem demais fora de casa. Olha só a regularidade dele. Pedro Henrique tá bem demais, hein? O problema é o Goiás. Negativou aqui o Imperiur, cartão vermelho. Negativou o Lacerda. Negativou o Velasquez. É série de poucos pontos, como a gente tá vendo aí, tá? Não é um time de ceder muitos pontos, não. Mas tá muito bem o Pedro Henrique, tá? Eu acho que dos zagueiros de média básica aqui, ó, me traz uma segurança maior, né? Eu acho que é o Nino mesmo, tá? Então assim, eu não vou inventar muito nessa rodada não, eu vou com o Gustavo Gomes, né? São Paulo é um dos times que mais segura o SG fora de casa, uma das melhores defesas do campeonato. Às vezes decepciona, mas o Gustavo Gomes tá fazendo gol direto. Não tem essa perspectiva, tá? E o Nino aqui, ó, contra o Ceará, adversário difícil. Queria muito um zagueiro internacional aqui, tá? Mas tá difícil, tá? Seria mais pra SG mesmo, porque são zagueiros que não pontuam em outros scouts, como desarme, gols, enfim, né? Então por isso eu tô pulverizando bem aqui, ó. Dificilmente eu vou dobrar alguma defesa, tá? Dificilmente eu vou dobrar alguma defesa. Algum zagueiro do Galo vale a pena, mané? Vale. Aqui, ó, o São Paulo, queira ou não queira. Depois do Ceará, é um dos times que mais cedem, tá? Desarme para zagueiro adversário. Né? E de vez em quando, assim, o Galo, quando a gente menos espera, segura um SG, tá? Dá uma olhadinha aqui, ó. Pode ver, tá mais pra baixo, ó. O Nathan Silva. Sinceramente, essa rodada até prefiro o Nathan, tá? Apesar da quantidade de amarelo que ele toma, 5.53 jogos. É porque ele vem com uma certa regularidade jogando em casa. Mas, ó,
Chama atenção, ó. O Natan, quando jogou, tá? O Galo segurou o SG, tá? O Galo segurou o SG. Deixa eu até ver a escalação do Galo aqui, que isso me chamou atenção agora. Vai ser o Alonso e o Natan, tá? Quando joga aqui, ó, Alonso, Natan, Mariano, Arana, o Galo geralmente segura SG, ó. A maior prova daqui, ó, jogos que o Natan jogou em casa, tá? Segurou 3 SGs. Deixa eu ver aqui o Alonso. O Alonso não tá com desempenho tão bom, 4.18 em 8 jogos. Tá oscilando demais, eu prefiro o Natan, tá? Prefiro o Natan, apesar dele de vez em quando fazer uma cagada, tomar uns cartões amarelos aí de bobeira, tá? Mas tá bem difícil de zagueiro, tá bem difícil de zagueiro mesmo. E até vou botar aqui, ó, pra não me esquecer, vou botar o Natan aqui já. O Natan, tá? Tá o Natan aqui. Vamos para nossos queridos laterais, né? Porque zagueiro tá osso, vamos tentar evoluir aí essas estatísticas até sábado na live ou até mesmo amanhã no vídeo de bons baratos de valorização para ver se dá uma clareada melhor, porque tá bem difícil, tá? O sistema defensivo essa rodada não tá fácil. Ou você aposta no Internacional, pela quantidade de pontos que vem cedendo no América, só que o Inter não vem conquistando em casa, não tem recurso para recuperar a pontuação, por exemplo, se perder o SG, né? O do Inter não tem. Ou então você aposta nas defesas que estão menos gol, como o Palmeiras fora de casa, o Galo em casa às vezes segura SG, o próprio Fluminense às vezes segura SG, mas são adversários difíceis, como São Paulo, Ceará. Então, vamos lá para laterais. Deixa a pontuação média aqui, depois voltamos nos desarmes, né? Ó, a pontuação média que vem pontuando muito bem em casa, realmente não dá para fechar o olho para isso, é o Fluminense e Corinthians, tá? Porque realmente os laterais de Fluminense e Corinthians em casa vem pontuando bem, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui no Samuel Xavier. Tá bem demais, tá super valorizado, 10.85, mas tá com uma média de 9.42 em 5 jogos. Porque anda jogando muito ofensivo em casa, olha só. 3 oportunidades, passou dos 10 pontos, tá? Vale a pena? Vale a pena, tá? Apesar do Ceará ser um time muito perigoso fora de casa, vira e volta aí, ó. Lateral direito, ó, 8.8 Rafinha. João Lucas 8.3. De vez em quando aí, ó, quando cede SG, né, ou uma assistência, dá uma pontuação boa. Ó, o Madison, ó, nitidamente cede mais para lateral direito, tá? Samuel Xavier pode ir muito bem, mesmo perdendo SG, de repente vai conseguir pontuar bem, né, recuperar a pontuação. Deixa eu ver o Corinthians aqui. O Corinthians, o Piton tá jogando avançado às vezes, tá com uma média de 6.94 em 7 jogos. Então é outro cara que tá bem demais, tá? Mesmo sendo contra o Flamengo também dá pra dar uma arriscada, né? Porque o Flamengo tem jogadores ofensivos, né? O Arana 6.1 pela esquerda. Aqui já foi pela direita o Bustos, ó, o Cândido 13.2. 2 pontinhos aí, 2 pontinhos não, né? 2 laterais, tem, aliás, assim, ó, tá ruim de zagueiro. O goleiro tem muita dúvida, mas lateral tá bom demais, tá? Tá bom demais pra lateral, pra escalar. Mas assim, ó, de novo, o América é o time que mais cede pra laterais. Eu queria muito que o Busto jogasse, mas como ele não vai jogar... Ah, o Busto tá aqui? Mas parece que o Busto não vai jogar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Busto jogasse seria uma boa, deixa eu ver. Aqui tá o Heitor. A última atualização foi dia 6, agora de madrugada. Tem que aguardar aí o Cartola, né? O Cartola é devagar, quase parando pra esse tipo de coisa. Mas se o Busto jogar, me agrada. 4.45 em 6 jogos. Tá, ó, o Bustos em casa pontua muito bem, tá? Cara ofensivo, enfim. Me agrada. Agora o Moisés em casa já nem tanto, ó. Menos 0.62 jogos. Fora o Moisés vem bem? Vem muito bem, mas fora ainda não. Mas a verdade aqui, ó, é que o América cede demais, né? Ó o Rodinindo. Mitou. Capixaba bem demais pela esquerda. Ó o Igor Vinícius aqui, ó, pela direita, 11 pontos. Fábio Santos, 4.2. Egídio pela esquerda, 15.4. Matheus Alexandre pela direita, olha só, 8.9. Cede muito, tá? O América cede demais. Mas tá bom demais pra lateral pra essa rodada, tá? Inclusive aqui, ó, se a gente pegar aqui, ó, os times que cedem pontos aqui, ó, o América é o que mais cede. Qual é o segundo que mais cede? Juventude. Apesar que o Curitiba não vem pontuando tanto assim, ó. Curitiba aqui, ó, tem um lateral, né, que se jogar, porque aqui novamente o Cartola só bota o Biro como titular. Mas aqui, ó, se a gente olhar aqui, deve ser ele por enquanto, tá? Ó, Curitiba. É o Matheus Alexandre, tá? Por enquanto é ele, tá? Por enquanto é ele. Tem que esperar a atualização. E o Cartola também criar vergonha na cara e pesquisar mais um pouquinho. Ah, ó. Matheus Alexandre em casa. 5.95 em 6 jogos. Olha só a pontuação dele. Ele só decepcionou na última aí, ó. Contra o Fortaleza. Mas os demais jogos aí, ó. Tem pontuando bem, tá? Com muita regularidade, né? Mesmo perdendo SG, consegue pontuar bem. De repente vai ter chance de pontuar bem. Por que eu digo isso? Aqui, ó, quem joga pela esquerda é o Chico. E se a gente virar o campinho de cabeça pra baixo, ele vai cair bem desse lado aqui, ó. E o Chico cede bastante desarme, tá? Então, outro lateral, olha só a quantidade de laterais que nós estamos vendo, tá? Olha só a quantidade de laterais que nós estamos vendo. Fora de casa, Palmeiras e o Atlético Paranaense vem
cedendo, vem conquistando ponto demais. E o Goiás aqui, apesar de ser fura-olho e tirar o SG de todo mundo em casa, cede uns pontinhos. De Fortaleza é o que mais cede, porque vira e volta, não faz gol em casa, tá? Então aqui, ó, outros laterais que vale a pena pra rodada, principalmente o Marcos Rocha, tá? Tá com desempenho muito bom fora de casa, olha só. 10.42 em 4 jogos, olha o Marcos Rocha. Aqui, ó, perdeu SG, 4.7. Nos demais jogos aqui, ó, com SG ele passa dos 10 pontos, porque, ó, 3 desarmes, 5, 3, deu assistência, né? Um cara que fora de casa, eu sempre falo, lateral defensivo pontua melhor fora, lateral ofensivo pontua melhor em casa, tá? Marlon aqui, ó, pela esquerda, 8.1. Kelvin pela direita, ó, 11.7. Paulo Henrique nem vou falar porque não pontuou muito, né? Samuel Xavier pela direita 6.5 e o Mal, ó, 7 dos dois lados, tá? Um pouquinho mais pra direita, quem sabe, tá? Vale a pena o Piquerez? Vale, é uma das melhores defesas do campeonato, ó. 4.03 em 3 jogos. Eu prefiro o Marcos Rocha, vem pontuando mais, tá? Mesmo porque eu tenho essa convicção de que lateral defensivo pontua melhor fora e ofensivo pontua melhor em casa. Vamos ver o Atlético aqui, pela quantidade de pontos que vem fazendo. Penso assim, ó, que tem uma chance de SG? Tem, porque anda segurando muito SG fora de casa. Mas o Goiás em casa tá chato. Meio fura-olho, tá? Ó, 5.62 o Kelvin, ó. 6 jogos. Ó o Kelvin, ó. 13, 11. Ah, de vez em quando ele dá uma rateadinha aqui, ó. 0.3. Mas, quem sabe, tem uma perspectiva aí, tá? Deixa eu ver o Abner fora de casa. Ó, que eu falo, lateral ofensivo, ó. 4.91. Melhor em casa. Ah, em casa até que ele pontua bem, ó. 10, 15 fora. Tá com uma certa regularidade porque a campanha do Furacão fora de casa é muito bom, olha só. Mas muita atrelada assim, ó. SG aqui, ó. Perdeu SG, negativou. Aqui perdeu SG, negativou. Não gosto muito disso. Prefiro um Marcos Rocha que pode recuperar a pontuação, por exemplo, em desarmes. Ah, é uma convicção que eu tenho. Deixa eu dar uma linha aqui em desarmes. Ah, pô, o Fortaleza é o time que mais cede disparado de desarmes jogando em casa, né? E faz desarmes o Palmeiras, tá? Marcos Rocha bem demais. Olha só o Botafogo como vem desarmando fora de casa. Cuiabá é que não cede muito. Deixa eu ver o Cuiabá em casa. O Cuiabá é outro time em casa que tem uma dificuldade de fazer gol enorme. 0.57, média baixíssimo. Botafogo é que toma muito gol, mas é o segundo melhor visitante aí, ó. Deixa eu ver o Botafogo. Segura o SG aqui, ó. Contra o Bragantino. Até surpreendeu muita gente. Que vinha de 4 jogos aí sucessivos tomando gol. Deixa eu ver o Cuiabá. Segurou 2 SGs, toma poucos gols e faz poucos gols. A perspectiva desse jogo aqui, de repente, é de poucos gols, tá? Assim como foi Bragantino e Botafogo, tá? Pensando nisso aí, ó. Os dois laterais aqui, ó, de repente vale a pena, tá? Ah, é o Daniel Borges que vai jogar? Deixa eu dar uma olhadinha de novo, porque o Cartola eu vou te falar, cara. O Cartola não dá pra confiar. Botafogo. Daniel Borges. Vamos ver aqui como é que ele tá de desarmes aqui. Hugo pela esquerda. 25 desarmes. 4.57 em 6 jogos. Realmente vem pontuando bem nos últimos jogos. Certa regularidade. Deixa eu ver o Daniel Borges. Ele tem a vantagem da bola parada. Dá uma olhadinha aqui, rapidamente. Bastante, mas muitos jogos aqui ele entrou no segundo tempo. Deixa eu ver os laterais do Cuiabá. Ver como é que tá a dúvida. Ver. João Lucas, gosto bastante de João Lucas. 3.14 em 5 jogos esse ano, não tá bem, apesar de ter 2 boas pontuações aqui, tá? Não, eu sinceramente aqui, ó, prefiro ficar ainda com o Marcos Rocha, tá? Pelo cruzamento de caldos aqui, até mesmo de pontuação, tá? E jogando aqui, ó, fora de casa, o Atlético Paranaense cede bastante, o Botafogo também, mas como a gente já viu aqui, ó, Goiás não vai ter ninguém que pontue bem, tá? E o Cuiabá não tem, tá? O Cuiabá a gente viu ali, tá complicado. Dá uma olhadinha rapidamente aqui no Goiás. O Goiás anda jogando bem em casa, mas tá tomando gol também. Juan Pablo, vamos ver. Ó, 5.90 em 2 jogos. Surpreendente, tá? De repente esse cara aqui, ó, um pontinho fora da curva que vai ser pouco escalado. Contra o forte Furacão fora de casa, tá? Pelo menos desarme ele vai ter chance de fazer. Tá com 5 desarmes de 3 jogos. Não é um cara que desarma tanto, mas quem sabe. É, mas daí eu prefiro ficar com o Matheus, tá? O Matheus jogando em casa, apesar do Fortaleza, do Juventude não ceder quase nada. Mas tá bem difícil, tá? Tá bem difícil. Deixa eu ver a pontuação aqui. Pontuação média. Vai ceder uma quantidade considerável. É o quarto que mais cede, né? Cantino. Por que eu tô falando isso? Porque aqui, ó, tem 2 laterais, tá? Que eu vou ter que mostrar. Inclusive eu vou aqui em média básica, eu vou mostrar, tá? Vamos lá. Melhores laterais com média básica disponível por rodada. O que é média básica? Tira SG, tira gol assistência que sobrou é média básica, ó. E o Luan Cândido aparece aqui, ó. O Marcos Rocha, o olhinho dele, ó. Ó o Samuel Xavier. Realmente são os melhores laterais para rodada, tá? Marcos Rocha, Samuel Xavier, Luan Cândido, que vive um momento bom, só não tá pontuando mais porque o Bragantino tá tomando muito gol em casa. 6.57 em 6 jogos, 4.24 para começar a valorizar. Olha só, 4, 5, 6, 7.
Só fez um 3 pontos aqui, ó. Um 4. Fora isso, tudo acima de 5. E olha, ó. 1 SG apenas, 2 SG em 6 jogos. Se o Bragantino ajudasse um pouquinho mais, o Cândido arrebentava, tá? Por quê? Porque ele é um cara que chega bem na bola aérea, é um cara que bate falta, bateu 2 no último jogo, certo? É um cara que desarma, certo? Ó, Samuel Xavier pela direita, Pineda pela esquerda. Aqui o da esquerda, o Hugo já apontou um pouco mais. Rainer pela direita apontou mais. Mariano pela direita apontou mais. Inclusive eu quero falar do Mariano, tá? Vale a pena, tá? Pelo desempenho, tá? Do Luan Cândido, vale muito a pena, tá? Inclusive eu quero falar aqui, ó, vou botar atletas, laterais. Acho que tem um lateral aqui que eu tenho que falar, tá? Todo mundo de repente vai focar no Arana, que é muito ofensivo, tá? Em casa, mas o Mariano tá bem demais, tá? O Mariano jogar, ó, 5.77 em 3 jogos, precisa de 0.97 para começar a valorizar. Olha o Mariano em casa, tá? Mesmo perdendo SG aqui, ó, vem pontuando bem, tá? Pontuando bem. Ele vem com uma regularidade maior do que o Arana, por exemplo. Quem é que tem mais potencial ofensivo? Disparado o Arana. Mas olha só, 3.46 jogos em casa. O Arana não desencantou, tá? Ó, muita pontuação baixa, certo? Não mitou ainda, não passou dos 10 pontos, mas é um cara que tem muito potencial, tá? Então, tem muita opção para lateral? Tem. Samuel Xavier, Mariano, quem quiser ir com a Arana, mas eu prefiro o Mariano para essa rodada. Luan Cândido, certo? O próprio Piton aqui, tá? O Busto, se jogar, me atrai. Marcos Rocha, certo? Tem muito lateral para rodada, tá? Tem muito lateral para rodada. Mas nesse momento aqui eu vou com o Marcos Rocha. Mesmo sendo fora de casa, tô dobrando o Palmeiras, certo? Poderia dobrar o Fluminense? Poderia, mas lá vai ser um jogo festivo. Ceará é um dos melhores visitantes. Pode furar o olhinho ali, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu tô pensando em ir com o Luan Cândido, tá? Pela regularidade que ele vem pontuando bem, certo? E aqui na lateral já vou botar aqui, ó. Não tá como titular, certo? Não tá como provável, mas já vou botar aqui, ó. Botar o Matheus Alexandre, tá? Limpar. Certo? Porque aí eu fico o quê? Com um banco de reserva bem escalado, certo? E assim, ó, e não triplico demais, nem dobro muito aqui. Tô pensando de repente trocar aqui, ó, Gomes pelo Natan, né? Pra não dobrar nenhuma defesa, certo? Mesmo porque eu tô pensando de repente ir com o Nath ali no meio, né? E sabe como é que é? Jogador no meio de campo, né? Bate canteio, ó, e a dobradinha com a defesa, certo? Mas vamos lá, é só um esboço, né? A gente vai melhorar aí, né? Essa perspectiva aí durante a semana. Deixa eu ver, desarme de novo. O Marcos Rocha pelo menos deve me trazer alguns desarmes aí, tá? Deve me trazer nenhum desarme, alguns desarmes. E o Luan Cândido, se perder o SG, de repente pode fazer um gol de cabeça, pode bater uma falta ali, pegar na trave, né? Ou finalizar algumas bolas, né? E o Matheus Alexandre também me agrada bastante. Mas tem lateral demais. Samuel Xavier, Mariano, a própria Arana, tá? Tem muito lateral mesmo. Bastante, a rodada tá recheada pra laterais. Mas vamos lá para nossos meias, que meia atacante tem bastante coisa pra ver, né? Por que eu tô falando tudo isso? Eu acredito que vai ser uma rodada muito equilibrada, tá? Rodada bem equilibrada, né? Onde eu tô vendo uma certa dificuldade aí pra tentar adivinhar o SG, né? Ou prever. Por exemplo, aqui, ó, tem 2 jogos aqui, ó, que eu acredito que de repente pode até rolar um 0 a 0. Mas não tô muito confiante pra escalar porque os jogadores não pontuam tão bem assim, tá? Aqui, ó, Cuiabá e Botafogo, pode rolar um 0 a 0, pode, por que não? Tá? Outro jogo que pode rolar aqui pouquíssimos gols aqui, ó. Aqui, ó, Goiás e Atlético. Pela maneira que o Atlético tá fora de casa, marcando bem. Tô meio cabreiro aí por enquanto, tá? Vamos lá. Meias, pontuação média. Quem mais vem pontuando em casa com seus meias, 2 times se destacam aqui, ó. Que é o Galo e o Internacional, tá? São Paulo não cede muito? Não. Mas o América até que cede uma quantidade considerável, tá? Então temos alguns meias aqui, ó. Tá? São Paulo. Galo, tá? Atlético Mineiro, tá? E Internacional. Aqui, ó. O Atlético Mineiro tem o Nacho, bem demais em casa, é o cara da bola parada. 7.62 em 6 jogos, precisa de 2.79 para começar a valorizar. E olha o Nacho em casa. Só fez um 2.6, isso lá na terceira rodada, de lá pra cá, pontuando bem demais, tá? Bem demais. São Paulo aí, ó, vira e volta aí, cede uns bons pontinhos aí, ó. Kaique 10.4, mais recuado. Né? O Wellington Rato um pouco mais avançado, 6.3, ó. Gosta de ceder pra volante, hein? O Benzão da massa aí, ó. E até onde eu sei, o Rubens deve jogar, tá? Mas é muito cedo pra gente falar, ó. Se o Rubens jogar aqui, ó, me agrada bastante, tá? Me agrada bastante. Mas, com certeza, o Nacho tá entre as melhores opções pra rodada. E por que que o Rubens me agrada muito? Pela média básica dele, tá? Ó, 3.21, olha só, 7.42 em 6 jogos em casa. Tá desvalorizado, que isso é bom, baratinho, encaixa em qualquer time. 0.11 pra começar a valorizar, olha só, 12, 12, 7, 6, 5. Aqui, ó, contra o Atlético Goianiense, que foi muito mal quando jogou na lateral esquerda.
tá? Mas ele jogando avançado agora me agrada bastante, tá? Então são dois caras para ficar muito de olho. Ver qual, mesmo sendo São Paulo, que toma gol, tá? São Paulo toma gol praticamente todo jogo aí, ó. Fora de casa. Vamos ver o São Paulo. Média de 1.25. E o Galo tem uma média alta em casa, 1.88. Ó o Galo, 3 gols, 2, 1, 2, 2. O Galo geralmente é 12 gols em casa, no mínimo, tá? E o São Paulo tomou gol em todos os jogos, tá? Pode ser 1 a 0, enfim, ou 1 a 1, 2 a 1, mas eu acredito que o São Paulo toma gol, tá? E aqui o Internacional, também temos alguns meios pra gente olhar. Primeiro a gente vai ver o Alan Patrick, que tá em dúvida, e realmente esse aqui é dúvida mesmo, tá? Pelo que eu vi aqui no Joga 10 News. Mas vamos ficar de olho, porque ele é um dos meios mais avançados. Aqui, ó, Alan Patrick, tá? Ele é dúvida com o Tyson, certo? Vale a pena o Alan Patrick? Vale 7.54 jogos, 7.17 para começar a valorizar. Olha só as pontuações dele também, tá? É um cara que pontua bem. É claro que ele precisa muito do gol e da assistência, né? Para pontuar bem. E nesse aspecto, se você quer correr menos risco e quer um meio do Internacional, tem um cara aqui que vale muito a pena, é o Edenilson, tá? Esse tá com, inclusive fez gol ontem. 5.78 em 4 jogos, 8.43 para começar a valorizar. O Edenilson em casa também, ó. Vem entregando pontos, tá? É o que me interessa, certo? Flamengo fez 13 com a Arrascaeta, avançado, né? Pikachu 10, avançado também. Lucas Lima 10, ó. Geralmente série pra meio avançado, tá? Mas o Edenilson não dá pra dizer que joga muito recuado, porque ele pega esse corredor direito aqui, ó. Vira e volta, tá pisando na área adversária, tá? Então assim, ó, jogando em casa, esses dois me agradam muito. Johan também me agrada, tá? O Avaí é o segundo time que mais cede pra meia, tá? O Johan também me agrada bastante. Ah, então temos... a rodada tá... Tô em dúvida no gol, tá? E no sistema defensivo, mas também tem muita opção, tá? Tem muita opção. O Johan, o problema é que o Bragantino oscila demais. Onde é que tá o Braga? Massa bruta. O problema é que oscila demais em casa, né? Ó, 6.74 jogos, precisa de 2.91. Olha só, deu uma mitada murcho, mas pontuações inconsistentes, tá? Mas o Avaí cede. O Avaí cede, como a gente viu, na live a gente vai ver melhor. Ó, o Arias 7.2. Kai 7. Cede pra meio avançado. Paralhas 10.2, mais recuado. Marlon Freitas também mais recuado, mas cedeu pra todos os meios do Atlético Goianiense. O Avaí cede pra meia, tá? Ele cede pra meia. Então o Johan é uma boa? É, apesar de oscilar, é uma boa sim, tá? O Arias aqui batendo os escanteios do Galo aqui também vale a pena, tá? Vale a pena bastante. Pikachu em casa acho um pouco complicado, mas vai. Se tem alguém ali naquele time do Fortaleza que pode fazer gol em casa, é o Pikachu. Mas vai pegar uma defesa chata, né? Então a gente tem que facilitar pra gente, né? Mas o Pikachu em casa até que tá bem, ó. 7.37 em 6 jogos. Precisa de 0.77 pra começar a valorizar. Ó, 10. Passou dos 10 pontos em 2 oportunidades, fez um 9.6. Cara, de muita constância, tá? Mas o Palmeiras não é de ceder muito ponto pra meia não, tá? Ceder muito ponto pra meia não aqui, ó. Quem cede muito é o Avaí, certo? E o Juventude cede bastante, mas não vejo um meia no Curitiba que me chame tanto a atenção assim, tá? Só o William Farias mesmo, que tá com uma certa regularidade, mas é um jogador mais pra desarme, ó. 4.45, 6 jogos, ó. De novo, eu sempre falo isso, ó. Contra o Fortaleza de novo, ó. 5.2. Ele é um cara que entrega praticamente uma assistência aí, ó. Por jogo, né? Às vezes é uma rodada difícil, é bom botar um cara desse que vai te entregar uns pontinhos. Pra quem é líder, por exemplo, vale a pena. Certo? Jogando em casa aqui, quem é que cede muito? Corinthians cede bastante o Fluminense, né? E aqui, ó, Ceará e Flamengo, por mais que não pontuem muito, tem meias que não dá pra desprezar. Olha a quantidade de opções que a gente tem essa rodada. Tá? Olhem a quantidade de opção, tá? Olha só, Ceará. Você não pode desprezar um Lima, né? Tá mal fora de casa? Tá. 2.72 em 5 jogos? É verdade. Eu prefiro o Lima em casa, tá? Mas ele é um cara que chuta bastante, é um cara que produz scout, tá? Vai ter um jogo mais difícil? Vai. Eu ficaria em stand-by. Flamengo. Pô, Rascaeta deixar de fora dá uma dor no coração, olha só. Ainda mais pelo histórico aí, ó. 5.80 em 6 jogos. E o histórico do Flamengo é muito favorável. No último jogo aqui, ó, contra o Santos, deu uma negativada. Fora de casa, o Rascaeta não anda tendo desempenho como tem em casa, tá? Mas é um cara de respeito, tá? Pelo histórico de cartola que ele tem, pela quantidade de pontos que faz ano após ano, tá? É um cara fora de série. Aí tem um cara aqui, ó, o Everton Ribeiro. Deixa eu ver o Everton como é que tá fora. Não, também em casa. O Flamengo tá apontando melhor que seus meias em casa, tá? Essa que é a verdade, não adianta inventar muito não, certo? Então eu prefiro ficar com o quê? Com os meias de Palmeiras. Estão pontuando mais, né? E o Fortaleza não cede tanto? Não. Mas daí os meias de Palmeiras aqui são um caso à parte, porque são meias de bola parada, de pênalti, né? O Scarpa bate canteio, chuta de média e longa distância. Dá uma olhadinha aqui no Scarpa como é que tá. E o Scarpa é o seguinte, ó. Ah, tá em dúvida, tá em dúvida. Daí eu jogo 10 mil, cravou ele e eu escalei. E ó, e ele novamente, 6.5. O Scarpa tá assim, ó. Tá difícil de deixar o Scarpa fora, olha só. Em casa, menor pontuação, 5.5. Passou dos 10 pontos. Chegou perto dos 10. Fora. Menor pontuação.
Essa aqui negativou. Nem sei se saiu jogando, tá? Tem que verificar. Olha só. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. São 11 jogos consecutivos fazendo mais de 6 pontos. Cara, como é que você vai deixar um cara desse fora que finaliza? Como é que você vai deixar um cara desse de fora? Já vou até botar aqui, ó. Tá? Só resta saber se ele vai jogar ou não. Mesmo sendo contra o Fortaleza, que não vem tomando muito gol em casa, ele tá com um desempenho sensacional. Olha só. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é sacanagem. Olha só, daí tu pensa assim, ah, mas o gráfico dele tá pequeno. Tá pequeno, cacete. Aqui, ó. 5, 6, 6. Aqui estourou 20. 6, 9, 8, 7, 6. Traz ponto, meu amigo. Traz ponto. É difícil deixar ele de fora, tá? O Zé, fora de casa, tem um desempenho bom. 5,58 em 5 jogos, tá? É um cara que te entrega pontos, mas não chega perto do Scarpa, tá? Mesmo que o Scarpa tem mais recurso. Certo? Mas dependendo do jogo, às vezes o Zé pode pontuar mais, né? Por quê? Porque é um cara que desarma mais, ó. 28 desarmes em 3 jogos. Certo? Rafael Veiga é o cara do pênalti. Depois que voltou mais ou menos. Fora de casa não tem uma regularidade tão grande assim quanto tem em casa. Então o Veiga eu vou deixar ele em stand-by por enquanto, tá? Pode até fazer um gol contra o Fortaleza? Pode. Mas o cara desse meio de campo, por enquanto, nesse momento, é o Scarpa, tá? Segundo, é Rafael ou Veiga, dependendo do jogo. Deixa eu ver aqui. Mas assim, ó. Galo muito bem em casa. Inter muito bem em casa. Johan correndo por fora aí. Os meias do Palmeiras. Tem bastante opção, hein, gente. Tá falando tanto em desarmes aí. Nossa, vai como desarme o Ceará e o São Paulo, hein? Armam muito fora de casa, né? Ó, o Bragantino não cede quase nada. Mas o Galo e o Fluminense cede bastante, hein? Cede bastante. Pô, o Corinthians cede desarme. É o time que mais cede desarme em casa. Deixa eu ver um meio do Flamengo aqui pra desarmes. Eu sei que não é muito bom ficar escalando só pra desarmar, mas pode deitar, né? Eu vi alguns fora de casa. 6 pontos em 4 jogos, fiz 3,50. Isso aqui é estratégia, tá, gente? Ó, vai que ele pega um jogo aqui, ó, de 6, 5 desarmes aqui, ó, vai te entregar um gol. E o Corinthians cede, hein? Achei bem interessante o João Gomes, hein? Bem interessante o João Gomes, hein? Pela quantidade de desarmes que o Corinthians vem cedendo, né? Mas o Corinthians também faz bastante desarme em casa e tal, e o Flamengo também cede. Deixa eu ver aqui nos meios do Corinthians. O Dudu tá com 31 desarmes em 13 jogos, né? O Juliano é mais ofensivo. Deixa eu ver o Duque que tá com uma média melhor. 3,10 em 7 jogos. Só se ele pegar um jogo como esse, que o Flamengo é bem ofensivo, mas o João Gomes me agrada mais, tá? Ainda mais porque volante pontua melhor fora de casa, né? É o que eu penso, porque desarma mais. Certo? O próprio Palmeiras também cede bastante. De repente o Pikachu come por fora aqui, ó, fazendo alguns desarmezinhos. Deixa eu ver a assistência. O Fluminense tá bem demais com assistência, em 5 assistências nos últimos jogos. Mesmo do Fluminense aqui. Tem nosso querido Ganso, que vem jogando bem, mas não retrata em pontuação. A média é pequena. Nonato vira e volta, entra, faz algumas pontuações. O André, aquela regularidade sempre. 5,31 em 8 jogos. Tá, olha o André. 5, 4, 5, 8, 6. Porra, a mesma coisa do William Farias, tá ligado? O cara é líder disparado lá na frente e ele quer comer pelas beiradas. Ele bota um ou outro jogador desse no meio de campo e outro pra estourar na pontuação. Ele vai indo, vai comendo. A diferença não cai, porque às vezes o cara quer dar uma arriscada muito grande e não consegue tirar tanta pontuação. 4,78 jogos. O Ares tá valorizado, 7,97, mas é o cara que vem batendo escanteio junto com o Ganso, tá? O Ares bate pela direita e o Ganso pela esquerda, se não me engano. Ó, e vem pontuando bem aí. Os últimos 4 jogos, 3 boas pontuações, tá? 3 boas pontuações. Ó, o Avaí cede demais aqui, ó. Assistência pra meia, né? Gol, né? Com assistência de meia. Johan aqui, ó. Muito bem. Internacional aqui, ó. Os meios do Inter também bem, tá? Bem, certo? Ó, o Botafogo como cede aqui, ó. Gol com assistência de meia. Deixa eu ver se o Cuiabá tem algum meia aqui que nos interessa. Deixa eu ver. Nosso querido Cuiabá. Osório, Camilo. Gava. São meias ofensivos aqui. O Gava principalmente. Deixa eu ver o Osório aqui. 90, não me agrada muito não, tá? Botafogo cede, mas o Cuiabá não vem fazendo gols em casa e não conquista. Olha só, ó, Lima, quem quiser arriscar um Vina, que não tá bem, Vina cachaça, né? Mas aqui, ó, os jogos do Fluminense em casa tem sido jogos interessantes, tá? Tem sido jogos interessantes, olha só. Aqui, ó, 4x0 contra o Corinthians, 2x0 contra o Avaí. Aqui encaixou 2 jogos. Aqui perdeu de 2x0, surpreendeu todo mundo com aquela expulsão do Brasil, aquela cagada. 5x3, ó, 2x1, então... Tá interessante o Fluminense em casa, tá? Quando ele dá pra fazer gols aqui, ó. Por isso que é difícil deixar o Cano de fora, mesmo sabendo que o Fred vai entrar, tá? E mesmo sendo, tá? Ceará adversário. É que é um time que segurou 3 SGs fora de casa nos últimos jogos. Mas é que o Fluminense anda criando muito dentro do Maracanã, tá? Anda criando muito dentro do Maracanã. E os ingressos já foram esgotados, enfim, vai ser uma festa bonita, tá? Olha só o Palmeiras novamente, ó. É o time que mais dá assistência com o meio jogando fora. E o Fortaleza toma gol aqui, ó. Só perde pro Fluminense. Deixa eu ver gol, falar em gol.
Ó, Palmeiras novamente, ó, junto com o Atlético, ó. Times que mais fazem gols com seus meios fora de casa. E aqui o Goiás toma, hein? Dá uma olhadinha aqui. Quem é que vai jogar no Atlético Paranaense? E aqui o Filipão também anda fazendo rodízio. Mas o Filipão tá bem demais, tá? O Filipão tá bem demais. É, o Tenaz eu prefiro ele em casa. É, fora 2.19, não tá só uma pontuação, né, acima dos 10 pontos, já é mais muito fraca. Em casa não. Em casa ele já deu 3 mitadas. Em casa dá pra botar ele com mais propriedade. Certo? O Moura já é um cara mais pra desarme. 36 desarmes em 11 jogos. Média de 3.45 jogos fora de casa. Eu prefiro o João Gomes contra o Corinthians, por exemplo. Acho que vai ser um jogo mais pegado, né? Enfim, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Média básica pra meia, né? Vai aparecer o Arrascaeta lá em cima, que é uma pena deixar de fora, rapaz. Mesmo ele... Ó, o Lima aqui, ó. Mas eu prefiro o Lima em casa. Então vou ficar com o Scarpa, tá? Vou ficar com o Scarpa. O Gabriel acho que não é jogo. Ó, o Gomes tá me puxando. O Gomes tá me puxando, hein? Vou ficar com o Scarpa, como eu falei. Aqui eu tenho uma dúvida tremenda, tá, gente? Tremenda, tá? Nos meus meias. Ou Nacho ou Rubens, tá? E aqui ou Edenilson ou Alan Patrick. Mas eu vou ir com o Edenilson por enquanto, tá? Vou ir com o Edenilson por enquanto, porque aqui no banco o que eu faço? Posso nosso querido Johan, tá? Nosso querido Johan por enquanto. É. Ou o Gomes, né? Ou o Gomes, né? Deixa eu ver. Vai tomar gol, né? Lamitada. Johan por enquanto, mas o Gomes me agrada bastante, tá? Me agrada bastante. Tá ficando assim o time. Rodada que eu acho que vai ser uma rodada bem difícil, divergente, né? Porque vai ser difícil você apostar num único confronto só, né? Jogos que me parecem bem equilibrados, tirando o Internacional ali contra o América, né? Quem é um outro grande favorito aqui? Fluminense contra o Ceará? Não dá pra dizer muito, porque o Ceará fora de casa tá com uma boa campanha. E o Fluminense talvez é um jogo ali, né? Festivo, esses jogos festivos é meio cabreiro, né? Bragantino contra o Avaí? O Bragantino não vem bem em casa, anda oscilando demais. Pra mim, o único favorito da rodada mesmo aqui, ó, o Inter contra o América. Por enquanto, tá? Inter contra o América por enquanto. Até Paranaense também tem uma boa campanha, mas o Goiás em casa é chato. Aqui o bicho vai pegar. Apesar do Flamengo, eu acho que tem uma certa vantagem histórica aí nos últimos jogos. Aqui o Galo leva favoritismo pro Galo, tá? Aqui, um favoritismo sim pro Palmeiras. Não dá pra negar, o Palmeiras tá com uma boa campanha fora de casa. E o Fortaleza que não queria o lanterna, não tá bem em casa, tá? E aqui um leve favoritismo aqui pro Curitiba. Então assim, ó. Favoritismo mesmo, eu atribuo ao Internacional, tá? Nesse momento. Para nossos atacantes. Opa, o pessoal vai ver gol já? Não, vamos ver daqui a pouco. Então vejam como a rodada tá sendo complicada, tá? Por quê? Não tem tantos favoritos assim, né? Vejo alguns jogos equilibrados. E tem muita opção. Tem muita opção, tá? Por exemplo, atacante. Quem é que vem pontuando muito bem em casa com seus atacantes? Fluminense, tá? E apesar de Ceará não ceder muita coisa, como é que você vai deixar um Cano de fora? Minha dúvida é quantos minutos o Cano vai jogar. Só isso. Porque o Fred deve entrar, tá? Mas eu acho que apesar de ser a despedida do Fred, o Diniz vai botar em primeiro lugar, é claro, que o Fluminense, né? Vai precisar da vitória, enfim. Galo também pontuou muito bem. Como é que você vai deixar um Hulk de fora? Então, assim, ó, pra mim, assim, ó. Hulk e Cano tá no time, tá? Na minha concepção, a vaga é pro terceiro atacante. Mas mesmo assim, muitas opções, tá? Então aqui, ó, já vou botar aqui, ó, Hulk e o Cano, tá? Hulk e o Cano. Arthur vale? Vale. Caiu um pouquinho? Caiu. Mas aqui, ó, o Avaí cede demais. Aqui o Corinthians eu não confio tanto. Os atacantes do Corinthians não vem pontuando bem, vamos ser sinceros, né? Defensivamente o Corinthians em casa vai bem, mas ofensivamente nem tanto, né? Mas a verdade é que o Flamengo cede sim alguma coisa. Botafogo cede bastante, mas também o Cuiabá não tem um grande artilheiro. Prefiro ficar aqui, ó, com o Curitiba, por exemplo, tá? Mas vamos por parte. Vamos por parte, como dizia Jack. Piada de mau gosto, né? Vamos lá. Atacante, tá? Hulk. Como é que você vai deixar um cara de fora? Ah, mas ele tá fazendo muito gol de pênalti. Inclusive, perdeu 1 a 3 jogos atrás. Paciência, meu amigo. Ele produz scout 9.04 em 7 jogos, 9.89 para começar a valorizar. Olha só. Duas pontuações 4.2 e 4.4. O resto, tudo acima de 5, 6 pontos. Inclusive, 3 mitadas passando dos 10 pontos. É complicado você deixar um cara desse fora, tá? Mesmo sendo contra o São Paulo, porque o confronto histórico é favorável ao Galo. E o Galo, nos últimos 5 jogos em casa, em 4 oportunidades, fez mais de 2 gols. Complicado, tá? Complicado, né? Complicado. Mas vamos lá. Cano, a mesma coisa. Olha o desempenho do Cano no Maracanã. 10.13 em 8 jogos. Precisa de 14.11 para começar a valorizar. Olha só o Cano no Maracanã. Aqui deu aquela decepcionada. E aqui também, ó. Mas olha só. 7, 20, 17, 8, 16. Passou dos 10 pontos em 3 jogos. É complicado também. Tá de fora, tá? É complicado. O resto só queria saber quanto tempo se o Fred vai entrar já no intervalo. Vai sair jogando. Porque é um jogo festivo, né?
Mas eu acho que o Fred é bem profissional, ele vai dizer pro Diniz fazer o que tem que ser feito, se ele jogar um minutinho já tá bom pra ele. Eu acredito, tá? Eu acredito. Tem um cara que tá voltando agora, de repente vale, tá? Que é o Paixão, 6.46 jogos, a gente só não sabe como é que ele vai voltar, mas ele é outro scouteiro, né? Produz muito scout, 3.76. Foi mal aqui, ó, no último jogo, foi, mas é um cara que geralmente pontua bem aqui, ó. 13, 11, 4, 6, 2.8 e entrega pontos, tá? Entrega pontos. E ele é muito importante pro Coxa, tá? Coxa que tinha um ataque avassalador, caiu muito com a saída dele e do Gamalho também, tá? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Atlético Mineiro, quem é que vai jogar. Hulk e Vargas. Vargas tá bem, tá? Mas tá bem fora, 5.88. Fora de casa, o Vargas tá bem. Em casa, fez um 8.5, mas eu prefiro muito mais a constância do Hulk, por exemplo, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Nosso querido Fluminense. Matheus Martins. Até apostei mais nesse menino, mas no último jogo não foi tão bem assim, 4.15 em 4 jogos. Mas é um menino que entrega pontos, tá? Ele não estoura como o Cano, porque o Cano é um cara que se posiciona bem ali dentro da área. Caio Paulista tá jogando bem de lateral, mas daí sem o SG é complicado, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Curitiba. Pô, vocês não vão botar o Gamalho? Por que o Gamalho não tá aqui, cara? O Gamalho não vai jogar por acaso? E é o artilheiro do Curitiba, né? É um cara que tem que ficar de olho. Ó, o Gamalho tá aqui, ó. Atualizado dia 4 agora. Ah, tá. Dá uma olhadinha aqui, peraí. Ele tomou algum cartão? Não. Tá contundido? Não, só tá nulo. Cartola nem arrumou da última rodada pra cá. Cartola é brincadeira. 8.02 em 6 jogos. 10 pontos pra começar a valorizar. Mas é outro cara também aqui, ó. Quase 10 pontos. Passou dos 10, 17. Quase 10 pontos. 8. Passou dos 10, 10.8. Mas lembrando que é um cara muito, mas muito atrelado ao gol, tá? Mas vale a pena, tá? Vale a pena o ataque do Curitiba nessa rodada. Porque quem não quer aqui, ó. Juventude toma muito gol fora de casa, tá, gente? Piores visitantes, 1.77 média, tá? De gols sofridos, olha só. 3 do Atlético Goianiense, 2 do Corinthians, tomou gol, tomou gol. Só o São Paulo aqui, ó, que não conseguiu fazer gol no Juventude. O jogo valeu? Nem lembro. Tá? Foi 0x0 esse jogo? Nem lembro. Depois eu tenho que olhar com mais calma. Tá? Mas toma gol aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó. Juventude tá entre as defesas com mais gols sofridos aqui, ó. Tem que se apostar nessa rodada contra essas defesas aqui, ó. Tá? Contra essas defesas que estão aqui, ó. Ó, o América. Internacional. Certo? Ó, o Juventude. Né? Dá pra dar uma apostada aí no Curitiba, com toda certeza. O Flamengo aparece aqui, mas o Corinthians tá entre os times que menos se deixa. Deixa eu ver o ataque do Corinthians. Ali no ataque do Corinthians. Mas antes, deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Assistência. Galo de novo, é o que mais dá assistência, por mais que São Paulo não ceda. Assistência para atacante. Olha de novo aqui, ó, o Fluminense. Olha de novo o Bragantino aqui, ó. Vou dar uma olhadinha aqui no Bragantino aqui. Como é que tá o nosso querido Arthur. Muito regularidade, né? 5.55 jogos. É o cara que entrega pontos, né? É assim, ó, 2, 3 pontos, 4 às vezes. Mas vai precisar de gol e assistência para passar dos 10. Mas é um cara que tem potencial, é um cara que chuta cruzado na área, alça a bola na área, né? Isso quando bate alguns escanteios, algumas faltas, dependendo de quem estiver em campo, né? E pênalti eu acho que ele não bate mais não, tá? Vai ter que esperar uma vezinha. Por enquanto acho que é o Evangelista mesmo, mas a gente tem que ver. Marcos Leonardo eu vou ficar em stand-by, tá? Por mais que o Atlético Mineiro tome gol com assistência de atacante. Certo? Fora de casa o Palmeiras tá sensacional e o Fortaleza toma alguns gols, tá? E aqui, ó, o Rony, tá? Tá bem demais fora de casa, tá? É o que eu tô falando rodada após rodada, tá? O Rony em casa, vale a pena? Vale 5.04 em 8 jogos, mas olha fora, 7.60 em 6. 3.66 para começar a valorizar. Negativo aqui, negativo, mas olha só, 11, 8, 12, 9. O Rony fora de casa. Tá bem, vamos ver aqui, ó. Se toma muito gol. Fortaleza, o Fortaleza tomou um gol de atacante aí, tá? Ó, o Ceará como vem fazendo gol de um atacante aqui, o Fluminense toma. Ó, o São Paulo também, ó. As últimas 5 rodadas aqui, ó. Quem quiser dar uma arriscada aí no Caleri. Gosto do Caleri, acho ele um cara matador, mas... Cara, o São Paulo não alimenta o Caleri como ele merecia, tá ligado? 4.54 em 8 jogos, prefiro o Caleri em casa, 3.91 para começar a valorizar. É, realmente os últimos 2 jogos não vem bem, mas já passou 10 pontos em 3 oportunidades, tá? Mas eu prefiro apostar no time da casa, do Galo, né? Eu acho que o Galo entrega mais bola pro Hulk, né? Deixa eu ver aqui o Ceará aqui que tá apontando aqui. Tá fazendo bastante gol com o atacante. Deixa eu ver como é que tá o nosso querido... Ah, o Yuri Castilho fez gol na última rodada. Tem o Matheus Peixoto. Ei, Cartola, lá vou eu olhar no Joga 10 News porque não dá pra confiar. Deixa eu ver aqui. Zé Roberto. Ó, o Steve Mendonça vai voltar?
Mendonça voltar. Tô quase tirando o Nino ali, hein. Vai tentar alguns desarmes, vai, mas fica complicado, tá? Fica complicado. A Bahia também faz alguns gols fora de casa, Botafogo também, mas eu acredito que não tem time que anda fazendo mais gol em casa do que o Fluminense, né? Daí a questão aí realmente deixar o cano de fora é complicado, tá? É complicado. Ah, deixa eu dar uma olhadinha em algum atacante aqui do Corinthians. Ver como é que tá o Corinthians em casa. O Corinthians no Campeonato Brasileiro não anda fazendo tanto gol em casa assim, né? Deixa eu ver. Só tá aparecendo o Roger Guedes. 6,52 em 5 jogos. O Roger só fez esse 25 aqui, ó. De lá pra cá não fez mais nada. O Corinthians também aqui. Rodada difícil, rodada difícil. Ó, o Guedes vai jogar aqui, ó, com o William na frente. Interessante. Se o William jogar aqui avançado, pela quantidade de gols que o Flamengo vem tomando, olha, o William no meio ali já começa a se tornar, tá? Dúvida? Deixa eu ver. Nosso querido William já começa a se tornar uma peça interessante. 4,08 em 6 jogos, 4,74 para começar a valorizar. Só passou dos 10 pontos em uma oportunidade, mas até que vem participando ativamente do jogo aí, ó. 3,2, 4,2, né? Tá com média básica, ó. 3,07. Tá com média básica, William. Tá? Tá aqui todos. Tirar da dúvida e botar a prova. Aliás, já vou direto aqui, ó. Na média básica eu tô com uma pequena dúvida aqui no meu ataque. Ah, o Paixão tem uma média básica. Resta saber como é que ele vai voltar. Ah, inclusive aqui, ó. O Batistão tá com uma média básica de 2,52, tá? 2,52. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem alguns jogadores interessantes aqui. Alguns jogadores interessantes. Deixa eu ver o Batistão. Nesse momento, tá, gente? Apesar de jogar avançado e bater pênalti, o Batistão tá melhor que o Marcos Leonardo, tá? O problema é que o Santos não anda fazendo gol. 7,36 em 8 jogos, 8,15 para começar a valorizar. O Batistão, ó, 5, 15, 4. Aqui decepcionou 1,3, 5, 15, 1,7, 10. Cara, desempenho sensacional, tá? Passou dos 10 pontos em 3 oportunidades, 2 pontuações baixas e o resto numa média de 4, 5 pontos. Entregando muito ponto, tá? Entregando muito ponto. Já vamos ver já o Marcos Leonardo que deu uma caidinha, tá? Atacante. Deixa eu ver. Deixa eu ver o canal fora de casa, porque até pra gente tá um terror, né? 2,88, não. Aí complica um pouquinho. Atacante novo. Ver o Coelho fora de casa. Nem sei se ele vai jogar, né? 3,04, não. Eu prefiro o Batistão mesmo estando no momento ruim o Santos, tá? O Du prefiro ele em casa. 5,06, fora 3,78. Ideia é o Rony, né? Acho que o Rony produz mais fora de casa. Dá uma olhadinha aqui no... Pô, o problema é que o Paixão tá voltando agora, né? A gente nunca sabe. Mas é um jogador escauteiro, né? E o Juventude vem tomando os gols aqui. Deixa eu vir aqui, ó. Gol para atacante, vamos botar gol total. Todo. Quem tá tomando muito gol? O Botafogo tá tomando gol. Ó, o Juventude, ó. 6 gols sofridos. O Flamengo tá tomando muito gol, hein? Tem que ficar de olho no William naquela meia ali, hein? Havaí também tá tomando gol. Olha o Botafogo como tá fazendo gol em casa. Mas aqui vai ser complicado. Olha o Palmeiras fora como faz gol. Vontade de botar um Rony ali, cara. Gente, assim, ó. Isso aqui é só um esboço, tá? É só um esboço. Eu não sei como é que o pastor tá vindo, né? Atacante. Situação média. Pô, bem, não tá sendo muita coisa, não. O meu cara voltar e sentir, né? Assim, ó, tô bem em dúvida entre o Paixão, tá? O Paixão por enquanto. Ah, vou mostrar pra vocês o Marcos Leonardo, né? Falei que ia mostrar, né? Porque o Batistão tá bem ali, tá com uma média básica boa, né? O Marcos Leonardo aqui, ele deu uma caída. Eu gosto do menino. Artilheiro, bota pra dentro mesmo, mas também é outro que anda recebendo pouca bola, tá? O último jogo, nossa, ele reclamou demais pedindo as bolas e o pessoal, quando deu, não foi bem ainda. Foi uma ou duas bolas só, mas isso é pouco pra um atacante receber. Mas atacante que é bom, tem que fazer gols com poucas bolas, né? 6,26, 7 jogos, 3,74 pra começar a valorizar. O Batistão tá com uma consistência melhor, mas o Marcos Leonardo também não é se jogar fora. A questão, tá, é que o Santos caiu muito em casa, tá? Caiu muito em casa nos últimos jogos aí, ó. Fez 2 gols no Bragantino, um contra o Flamengo, né? Mas não era aquele time de fazer 2, 3 gols como tava no início do campeonato. Vou pegar aqui, ó, da sétima rodada pra trás isso aparece. E o Atlético Goianiense aqui, ó, tomou 4 do Palmeiras, mas foi aqueles 12 minutos de apagão lá que o Palmeiras deu aquela virada sensacional. E tomou 2 do Galo. É, quando pega um ataque... É, mas aqui o Fluminense também não fez, ó. Perigoso, oscila demais. Mas assim, ó, o Marcos Leonardo e o Batistão vale a aposta, tá? Vale a aposta numa rodada como essa, com tanto atacante. Você pode sim diversificar, tá? Eu escalei, por exemplo, aqui, ó, Hulk, Paixão e Cano. Mas Marcos Leonardo e Caleri são apostas boas. Rony não é aposta, é uma baita de uma opção. Tá? Arthur
Vejo como opção também. Batistão como opção também. O Pedro Raul, vamos dar uma olhadinha no Pedro Raul. Só que o Pedro Raul, assim, ó, vai complicar pra ele um pouquinho. Pode até fazer gol tudo, mas ele vai pegar o Atlético Paranaense que vem tomando pouco gol, né? Essa aqui é a questão, né? E apostar contra um time que tá aqui, ó, como melhor visitante, olha só. É que tá o Atlético Paranaense, terceiro melhor visitante, ó. 4 vitórias e um empate. Sofrendo poucos gols, né? A gente pega aqui, ó. É uma das melhores defesas aqui, ó. É a melhor defesa jogando fora de casa aqui, ó. Sofreu apenas um gol nos últimos 5 jogos, segurou 4 SGs. Qual é a melhor defesa jogando em casa? Corinthians. Só que vai ter um jogo difícil contra o Flamengo. Eu prefiro já o quê? A defesa do Palmeiras, por exemplo, né? Que vai pegar o Fortaleza um dos piores ataques. Ó, Internacional também vale a pena, ó. Piores ataques, o América, né? Então eu tento fazer esse cruzamento de scouts onde me agrada mais. Mas tem muita opção, gente. Tem muita opção mesmo. Ah, tem muita opção mesmo. O Willian se jogar avançado. Eu sei que vão me perguntar na live, nos outros vídeos, tudo, né? Aí o Gabigol, mané, pá, não sei o quê. Pô, ele entrou contra o Santos e fez gol, né? E ó, 7.4. Mas não tá com aquele desempenho todo fora de casa. Tem um jogo favorável? Tem. Por quê? Ele é o tipo do cara chato que gosta de jogo grande, tá ligado? O Flamengo tá com um bom retrospecto lá. Olha só, olha quanto atacante tem pra rodar, tá, gente? Então assim, ó. Muita calma nessa hora, tá? Isso aqui é apenas um esboço, certo? Vamos ver como é que vai ficar até a live de sábado. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Treinador. A América cede muito. Tô quase indo com o Mano, hein? Quase indo com o Mano. Tá? Quem mais cede jogando fora é o América, tá? Disparado. Ninguém cede mais que o América. Juventude também cede bastante. Mourinho, de repente, vale a pena, mas Juventude é meio fura-olho, faz uns golzinhos. Aqui tem uma perspectiva de SG. O Fluminense vem pontuando muito bem em casa, tá? Bem em casa, mas Ceará não cede quase nada. Mas aqui, ó. Jogando fora, melhor realmente é o português, tá? O Abel. Então aqui, ó. O Abel jogando fora, né? Contra o Fortaleza, que tá com dificuldade de fazer gols em casa, né? Tá na zona de rebaixamento. Nesse momento psicológico, trabalha contra. E o Internacional, tá? O Internacional com o Mano Menezes, eu acho que são as duas melhores opções. Eu tô com o Inter aqui. Cara, Palmeiras perdeu uma, mas o Palmeiras não vai perder duas seguidas. Vou com o Abel, tá? Vou com o Abel nesse momento. Tá desvalorizado, isso que me interessa. Mas se não fosse o Abel, teria aqui o Mano, tá? Seria o Mano, tá? Mano Menezes. Por enquanto tá ficando sem time, é pequeno um esboço apenas. Na sequência tô trazendo ele prontinho aí com o banco de reserva e capitão. E o banco de reserva tá quase pronto, tá? Mas daí eu já trago ele prontinho. Tá feito aí, pessoal, custando 4.39 cartoletas. Só um esboço aí. Dei a abraçadeira pro Hulk. Ter deixado no cano, poderia até, era minha vontade de deixar no cano. Só que, pô, é o último jogo do Fred, eu não sei quanto tempo o cano vai jogar, cara. Essa aqui é a grande questão, tá? Uma aposta minha e o Paixão, né? Aposta entre aspas, porque tá voltando agora, a gente não sabe como volta, né? Mas poderia ser ali o Rony, como eu falei, o próprio Léo Batistão, né? Até o Gabigol contra o Corinthians, pelo confronto histórico, né? Tô tentando aí apostar contra as defesas que vem sofrendo muito gol aí fora de casa, que é no caso do Juventude, tá? E é muito um atacante do Inter contra o América, mas daí eu tô botando o Edenilson ali no meio. Não tô convencido ainda do Edenilson, de repente um Patrick, vou ver ainda. Tô ali com o Nath no meio, também não tô convencido, o Rubens tá me chamando muita atenção, né? E o Scarpa é um cara que não pode ficar fora. E aqui atrás aqui, ó, só tô dobrando o Palmeiras, mas ainda com uma certa dúvida. De repente eu boto aqui um Nathan Silva, mesmo pensando que ele possa perder o SG, porque o Nath bate escanteio, né? Fazer uma dobradinha, mas daí aqui também tem o Scarpa aqui, ó. Daí no caso, tá? Eu teria que tirar de repente aí o Nino, né? Nino, por ser um jogo festivo, sei lá, se vai segurar o SG. Pra botar aqui o Nathan Silva pra fazer uma dobradinha aqui, ó. Bateu o escanteio e cabeceou. Ou algum zagueiro internacional, né? Porque o Edenilson também bate escanteio. Enfim, são apenas suposições. Importante que a gente viu todos os dados. Certo? Amanhã tem vídeo bons, baratos de valorização, que vai dar uma perspectiva melhor também. Certo? Pra sábado, calma pra ver que realmente quem vai poupar, quem não vai, se vai com time completo, quem a gente vai decidir. Certo? Então aí, ó. Por enquanto, de bolso do time principal do canal. Pra 16ª rodada. É isso, né? 154.39 cartoleiros. Isso, pessoal. Bolso escalado. Muitas estatísticas vistas. Dá pra você. O importante é assistir os jogos aí, né? Desse meio de semana. Ontem teve jogos bons aí. Como eu falei. Quem precisou buscar o resultado buscou. Quem precisou segurou, né? Cássio arrebentou. Enfim. Galo em casa sempre. O brasileiro falou bem. Tomara que hoje se repita novamente isso, né? A gente é brasileiro, a gente torce pros times brasileiros, né? No coração a gente quer ver os times brasileiros bem aí na Sul-Americana e na Libertadores. Certo? Amanhã vídeo de bons, baratos e valorização. Deixa aquele like dessa. É isso aí que faz o canal crescer. Convido a humanidade a conhecer o canal e se inscrever, ativar os sinos. Daí tu não perde mais nenhum vídeo, live. Ao vivo você é notificado.
Tá? No mais, um beijo de coração. Até o vídeo de bons baratos e valorização amanhã. Vamos que vamos.